Presto homenagem aos que falam ao vento, aos loucos de amor, aos visionários, aos que dariam a vida por um sonho, aos rejeitados, aos excluídos, aos homens e mulheres de coração, aos que persistem em acreditar em sentimentos puros, aos que são ridicularizados e julgados, aos que não têm medo de falar o que pensam e que nunca desistem. Terreiro da Fazenda. Naquele tempo, Omar, o povo tinha um negócio de dar o filho para as vó criar. Pronto, eu fui uma dessas vítimas. O Fernando era muito intuitivo, muito inventivo, né? Ele tinha muita força de fazer as coisas. Você já viu isso aqui, ó? Este é o primeiro, ou então os únicos cartazes da época do Papa Rabo. Isso era feito por Zelo. Zelo era uma figura lá em... morava uma das salas daquela do Lima Penante. Recebeu o apoio de Edinaldo do Egito, que gostava muito do trabalho dele, de estilogravura. E a gente dava a ideia e ele fazia as matrizes. E um tempo foi passando e quando foi um belo dia, Fernando Teixeira quis montar Paparrabo. E nessa montagem do Paparrabo ele me procurou e me chamou, perguntando se eu tinha vontade de trabalhar com ele. E Fernando Teixeira sempre foi o símbolo do teatro paraibano. Então para mim foi uma honra demais trabalhar com Fernando Teixeira. Vivimos um período de final da ditadura, com eleições, e o Vitorino é candidato, né? Se apresenta como candidato, como libertador do povo e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E o que fez Soja? Puxou o Vitorino para dar, como é que se chama, um chamariz de público e botou o nome da peça Paparrabo. Era uma festa, para mim todo dia ali naquele teatro era uma festa, a gente sentava, assistia o pessoal ensaiando, ensaiava novamente, e no início, Fernando Teixeira dizia que era para a inauguração do Espaço Cultural. O Fernando Teixeira começou a confiar em mim, né? E eu fui ator dele em vários espetáculos, mas depois ele disse, quero você como iluminador, né? E foi nesse caso que eu entrei para fazer a luz do Paparrabo. Eu sou Mônica Macedo, sou atriz, tenho uma grande honra, um grande prazer em dizer isso, falar da minha profissão, dizer que eu sou atriz. Procurei o Teatro Santa Rosa, eu sempre ouvia falar das peças em cartaz, passava na frente, via aqueles espetáculos e não tinha tido a oportunidade. Até que um dia eu tive a oportunidade de entrar pela primeira vez para assistir um espetáculo de teatro. E esse espetáculo foi Paparrabo. Eu, Jurandir Moura e Carlos Zaré, que a gente fundou o Bigorna. Pronto, para montar esse espetáculo a gente tinha que ter um grupo. O CGC, com tudo, por causa da SBAP. Porque o grupo a peça era profissional e tudo, o Plínio não liberava para grupo amador, aquela coisa. Aí a gente teve que criar um grupo. Eu criei o grupo para poder montar Navalha. Antes de fazermos o Paparrabo, nós fizemos a Donzela Joana de Hermílio Borba Filho. Praticamente o mesmo elenco. Oi, eu sou Margarida Santos, sou atualmente da Companhia Oxente. E Fernando me conhecia já de ter feito teatro em Cajazeiras e a gente tinha uma convivência para eu estar na universidade.
Então ele viu, como eu sempre fui na área de gestor, ele acho que me identificou. Quando ele me chamou para gerir uma coisa financeira, foi confiança. Ei, mestre Amaro! Mestre Amaro! Quem manda nesse engenho aqui sou eu, mestre Amaro. Aqui quem manda sou eu. É preciso contextualizar o momento. 1982, 83, eu acho. Foi o ano em que Fernando Teixeira estava assumindo. Ele havia se tornado professor da Universidade Federal da Paraíba e, no seu estilo de empreendedor, ficou à frente do núcleo de teatro da UFPB. Em 1976, houve aquele curso de especialização, né, de teatro, que foi com o Ian Michalski, com o Bárbara Deodoro, aquele povo lá de São Paulo, do Rio, que era assim a nata, né, do conhecimento naquela época. Fizemos aquele curso, pronto. Aí a partir daquele curso, logo em seguida, Ariano veio para cá, que ele queria montar o espetáculo, queria montar o Alta Compadecida no 25º aniversário, acho que era 25º aniversário do Alta Compadecida. Aí o Edinaldo disse para mim: Fernando, amanhã vai ter uma palestra, uma conversa com Ariano Suassuna, porque ele está vindo para João Pessoa, porque ele quer montar o espetáculo aqui na universidade. Vamos lá, eu digo, bora. Aí no outro dia eu estava lá, e estava Serafim Martínez, com Medeiros, que era diretor de teatro, um outro menino. Tinha uns 4 ou 5 pessoas lá que eu conhecia, que dirigiam já de alguma maneira, já tinham dirigido teatro e coisa. Aí quando a Ariano Suassuna conversou, que assim, e Everaldo disse: não, tá fechado, vamos ver, tá, pronto. Aí Ariano disse: sim, mas quem vai dirigir o espetáculo? Aí ele disse: Fernando Teixeira. Aí aquele burburinho, não sei o que, Serafim disse: não, Ariano, tem outras pessoas aqui também que estão interessadas. Aí Ariano disse: Serafim, eu vou dizer não, Edinaldo. Pronto, aí eu ganhei. Nessa época, na minha adolescência, um cajazeirense fez um filme chamado Menino de Engenho, Sávio Rolim. E eu, na minha adolescência, me encantei com o livro Sávio Rolim. Eu pensava que era o melhor livro da safra de José Lídio Rego. Mas o melhor livro, na minha opinião, depois, já maduro, já pré-universitário, quando eu li Fogo Morto, eu me encantei. E faz muito tempo que eu comecei nessa caminhada do teatro e tive o prazer de, já no início, na década de 80, participar do espetáculo Paparrabo, com a direção de Fernando Teixeira. Comecei a fazer teatro oficina, aí isso no ano 61, por aí. Comecei a vir na oficina, aí fiquei lá direto, só vivia na oficina, aí trabalhava, mas aí daqui a pouco eu começava a ir demais pro teatro, aí a turma botava para fora e eu ficava naquela coisa. Eu fazia espetáculo, porque eu fazia 3, 4 espetáculos por ano, por causa do dinheiro da direção, né? Ou da bilheteria. Eu me mantinha daquilo, né? Do teatro. Como é que eu não sei, mas eu me mantinha. E aí teve um determinado tempo que aí eu fui melhorando, fui clareando as coisas, que foi exatamente o período que eu comecei mesmo a crescer, até como diretor, como coisa. E isso, sem poder deixar de falar, no cabo que foi muito mais do que meu pai, 10 vezes. Edinaldo do Egito. Todos aqueles atores, atrizes que encenaram Paparrabo permanecem no teatro. Como havia muito vigor ideológico de todos, por conta, nós vivíamos uma ditadura. Então, nós tínhamos um impulso da intuição dramática, éramos atores,
Mas uma coisa que nos movia era a ideologia também, a contestação. E a leitura que nós fizemos de Fogo Morto era a luta do oprimido contra um estado de opressão que ainda nós vivíamos lá naquela época. O que você tem lá no romance é o ator principal, o papel principal, no meu entender, que é o Mestre Amaro, né, que é o personagem principal do romance, contestando a opressão. Você tem o Mestre Amaro, que foi feito pelo Buda. Você tinha o opressor, o Biratã de Assis, no papel do senhor de engenho, enlouquecido, né? Esses dois personagens com relações incestuosas em casa. É um universo muito poderoso. Porque é um momento de celebração, vamos dizer, mas também de uma visão crítica do negócio, sabe? Para aquele período foi importante. Se você pensar na década de 80, né? 2, 3 espetáculos importantes, Papa Rabo seguramente vai figurar na lista primeira, né? A gente pôde também se colocar enquanto artistas que reivindicavam por algo melhor, por um tempo melhor, por um melhor governo, por uma melhor política cultural, através do nosso espetáculo, através daquele grupo. O processo de criação do espetáculo foi assim, uma coisa assim, incrível. Cada dia era uma novidade diferente, parecia uma coisa assim. Éramos um elenco de 26, 27 pessoas. Um elenco nada coeso. Na volta, né, foi estressante, né? Aí o grupo se dispersou, eu me arretei, disse, não quero mais isso, não. Para você ter uma ideia, o diretor abandonou o espetáculo. O Fernando Teixeira abandonou o espetáculo com ele praticamente pronto. Ele jogou o texto lá em cima do palco e mandou todo mundo para aquele lugar. Quando a gente voltou, o espetáculo ele não aconteceu mais. Eu acho que teve alguns atritos, aí alguns estrelistas. Foi lá, gente, foi lá naquele andar mais de cima, não foi no andar de baixo. Eu já tinha ido, para você ver, foi uma aventura inesquecível e um tanto ruim, né, para mim. Eu já tinha ido para o Mamembão 2 vezes como ator. Fui com Coiteiros e fui com a Donzela Joana, também direção de Fernando Teixeira, né, como ator. E dessas 2 vezes pelo Mamembão, tudo pago, estadia, hotéis, tudo bom danado. Beto Montenegro. E eu quem pagava a diária. Todo dia de manhã os cabos assinavam o recibo. Eu dava a diária do dia. Chegava, chama você aí e assinava. E eu tinha que prestar conta, né? Porque eu fui como gestor financeiro. Era o caixa, o coordenador das finanças, cuidava da bilheteria. E o Beto fez a matemática dele lá e concluiu que dava para pagar, digamos, a preço de hoje, R$100 de cachê, a preço de hoje, né? Que dava exatamente para um almoço, um café da manhã, um almoço e um jantar. Aí, bicho, foi problema, porque aí não era suficiente para tomar café, almoçar, jantar. A gente tinha que pegar uns almoços PF bem baratinho, né? Eu acordava à tarde para não tomar café, quer dizer, almoçava e de noite, pronto, e tomar um sopão de noite, né? E pegamos a estrada. Fracasso de bilheteria. A presença de Papa Rabo na década de 1980, né? O espetáculo foi montado em 1982. Se estendeu até 1983, com o advento aí do Mamembão, foi que
foi que, vamos dizer assim, manteve aceso o espetáculo, o projeto, a perspectiva de ir para o projeto Bembão, que era um circuito promovido na época pelo governo federal. Era o Serviço Nacional de Teatro na época, depois passou a ser Instituto Nacional de Artes Cênicas. E eles levavam os espetáculos de todo o país para o Centro-Sul, né? A gente foi para o Rio, São Paulo, Brasília e Vitória. A gente saiu daqui num ônibus, era Tribus, que chamava da Itapemirim. O ônibus era para 20 pessoas e colocaram mais uma cadeira para poder ir a turma toda. Naquela época, o espetáculo ele não demorava mais do que ele estreava. Tinha uma temporada de 4 ou 5 espetáculos, depois voltava noutra temporada de 5 ou no máximo 10 espetáculos, e por ali os diretores já procuravam montar outro espetáculo. Paparrabo foi diferente. Paparrabo a gente fez uma primeira estreia com uma semana de espetáculo, depois fomos para o Rio e voltamos com mais espetáculos, e demorava, quer dizer, para aquela safra nossa de teatro, que era no máximo 15 espetáculos, a gente fez, eu acho, volta de 30 a 40 espetáculos. Então era um grupo imenso, né? O que também sobreviveu graças a muito esforço, porque você manter um espetáculo com 18 pessoas, não é brincadeira, né? Ficamos no Teatro Taíbe, que é um teatro judeu, no bairro judeu do Bom Retiro. Tem lá um teatro dos judeus. E nós ficamos no alojamento nesse teatro e a apresentação no Eugênio Busney, um teatro de arena, teatro de bolso. Uma coisa horrorosa, um teatro de bolso com arquibancadas, com puleiros, né? Praticamente. E um espaço pequenino para um espetáculo com 26 atores. Mas eram pessoas que nessa época, esse grupo, meu caro, respirava teatro, exalava nos poros teatro 24 horas. O desgaste da viagem foi muito grande. Nós chegamos a São Paulo de ônibus, de linha, e tivemos que levar o cenário, que era uma mesa que se transformava em um baú, e o figurino estava dentro. Eu lembro que nós transportamos esse material da estação rodoviária até o teatro. Uma loucura na cabeça. E ainda assim se inventou de panfletar São Paulo. Já imaginou que loucura? Aí ficamos no meio da rua, o elenco inteiro, no meio de um frio de lascar em São Paulo. Aí ficou, vamos esperar até de manhã, o bicho foi de lascada. Eu estava nesse tempo no Conselho de Cultura, que eu era conselheiro lá de Cultura. Aí eu falando nessa coisa de paraibano e tal, aí alguém, não sei quem foi sugerir, disse alguma coisa lá com os Elins do Rego. E aí eu digo, pronto, eu vou ler. Eu conhecia Menino de Engenho, eu conhecia o Nego Ricardo, o Moleque Ricardo. E aí eu peguei para ler o Fogo Morto. E aí o último capítulo de Fogo Morto é o Paparrabo, né? O último capítulo é coisa. Pronto, aí quando eu li o último capítulo, eu não achei que ia ser isso. E eu tinha uma amizade grande com o Soilha e tudo, aí fui na casa de Soilha, falei para ele que estava necessidade, aí ele disse, eu vou fazer a adaptação, pronto. Em Paparrabo nós pudemos viver momentos muito difíceis com relação ao que foi proposto, ao que foi combinado, acertado com relação a investimento, a patrocínio, e tudo foi negado no último momento. Então, Paparrabo foi um momento de resistência,
A cidade de Pilar era uma das cidades que tinha abrangência na cana-de-açúcar, né? Era o único meio de trabalho que existia no município, na região, era a cana-de-açúcar. José Lins do Rego é um romancista brasileiro que começa nos anos 30, sua atividade, especialmente em 33, com Menino de Engenho, e Fogo Morto já é uma produção de 10 anos depois, de 1943. Aí nós estamos na transição entre a segunda e a terceira fase do modernismo. E uma das coisas, um dos aspectos que ligam José Lins do Rego ao modernismo, aos ideais modernistas dos anos 20, e principalmente na obra fabulosa que é Fogo Morto, era o que Mário de Andrade denominava de direito permanente à pesquisa estética. Eu tenho inclusive foi Pedro Ormar que descobriu isso. Eu fazia isso sem ter a menor noção. Pedro Ormar uma vez disse assim: Fernando, eu acho que a maior importância que você tem no teatro da Paraíba é que você só monta nordestino e paraibano. Mas eu me lembro que o dinheiro era tão alto que precisava uma licença da Câmara, ou do deputado, ou do Senado. Eu sei que por intermédio de Humberto Lucena foi liberado o dinheiro. E aí começou essa construção, e que tinha que terminar rápido, porque senão acabava o mandato de Buriti. E nessa pressa já se preparava uma grande inauguração do espaço cultural, que nessa época ainda não tinha o nome Zé Lins do Rego, depois veio o nome Zé Lins do Rego. E aí no campo do teatro tinha verbas para isso, na dança, no cinema, no artesanato, na literatura, nas artes plásticas. O certo é que Fernando Teixeira participou de uma reunião e disse que tinha uma grana boa para a gente montar um grande espetáculo de Zé Lins do Rego, que o espaço cultural iria receber o nome de Zé Lins do Rego. E a gente se encantou com aquilo. Aí Fernando, com aquela habilidade dele, convidou os nossos queridos amigos mais próximos da labuta teatral e começamos empolgados. Vou resumir para dizer, numa determinada noite de ensaio, de leitura, Fernando diz: eu vim de uma reunião e tomei conhecimento que não tem nenhum tostão para o nosso espetáculo. Porque a peça foi pensada com um figurino maravilhoso. Porque havia dinheiro do governo do estado para a encenação, para a compra do figurino. E esse dinheiro não veio. Mas vamos montar. Como? Ele disse: não sei como, a gente vai se cotizar, vai arranjar isso, um pedaço aqui, um pedaço lá. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer o figurino da gente. Ela pegou todas aquelas roupas de teatro lá do Santa Rosa, de outras peças, jogou assim em cima de cada um vai escolher o seu figurino aí desse monte de roupas. Talvez eu tivesse até criado outro espetáculo se tivesse tido dinheiro. Porque o que mais valorizou a montagem foi a pobreza. Que a gente não tinha dinheiro, então todo mundo trazia a roupa de casa e a gente fazia, o cara trazia uma calça que não dava bem para fulano, mas dava para ciclano, dava para dar uma ajeitada ali, coisa. E de repente da estética, a partir do brechó, de figurinos de outras peças, nós fizemos um figurino de Paparrabo. É bom lembrar que Fogo Morto é um romance que tem 3 partes, e cada parte é dedicada ao enfoque de um protagonista. O mestre José Amaro, o coronel Lula de Holanda, que é a segunda, e o Paparrabo, que é capitão Vitorino Carneiro da Cunha, a terceira parte. Soilha foi uma figura importantíssima nesse processo teatral dessa geração dos 80. Eu acho que o grande lance está no texto de Soilha. Porque você pode olhar, aquele é um roteiro de cinema, pô. São cenas que se sustentam. Se você pegar, cada cena tem um sentido. Aí o texto chega de Soilha. A gente pede a Soilha para fazer a adaptação
Isso é de um tempo recorde de entrega a gente. Nós tínhamos um roteiro técnico. Cada cena, cada ato da peça era distribuído em cenas. As cenas em subcenas. As subcenas, todas as cenas eram motivadas por um verbo de ação. Na análise de texto, nós buscávamos primeiro uma frase para sintetizar a cena. Depois, o verbo de ação. O que é que aquela cena queria dizer. E a partir do verbo de ação, nós íamos para o palco. Eu fazia uma personagem que era muito interessante. Eu fazia a filha do coronel Lula de Holanda. Assim, era um elenco muito criativo. Muito criativo. Quando a gente botava uma ideia dessa, assim, rapaz, como é que a gente vai fazer esse negócio assim? Ah, não sei que tal essa, não, assim não. Mas na hora, eita aí, ó. Vamos ver isso aqui, bora. Não, como aquele negócio dos dedos, né? Os dedos eram as luvas brancas, preta, um dedo preto, outro dedo preto e o resto branco. Pronto. E aí eles carregavam o piano, assim, quando chega lá, bota assim, a menina toca no piano e tal. Pronto, aí fizemos a imagem. Eu vi um espetáculo com um grande palco aberto, sem cenário, em que os atores faziam a vez de cenografia. E aí ele pegou uma linguagem nova também do fazer teatral. Ele dizia de a gente montar o espetáculo, montar o ator, depois que entrasse em cena. A gente entrava como se fosse simples, montava o personagem e começava. Aí depois desmontava, saía de cena. Era um linguagem. Isso na época era muito revolucionário, porque a pessoa queria que as coisas fossem... E foi muito gostoso para a gente entrar com pessoas simples. No caso meu, como fazia Lula, eu montava assim, e aí entrava com aquela energia, com aquela garra. Papa Rabo montado na mula, né? E o próprio, ia um ator curvado com a mão para trás, e o ator, quer dizer, usando o próprio ator para fazer a vez do animal. Eu lembro que era casa cheia. As cenas ocorriam, né? Tinha a direção lá do geral do Fernando Teixeira, mas a construção cênica era praticamente coletiva. A construção do grande espetáculo, sem pressa, fazer do tempo necessário, fazer do tempo discutido, do tempo trabalhado. A gente não tinha mais compromisso com o Estado, com grande verba, não tinha compromisso com ninguém. Daí esse despojamento, né, palco nu, só os atores, nada, né, só pequenos elementos, os atores e as atrizes compondo objetos, como o caso do piano, o trem que passava, quer dizer. O piano a ser usado no espetáculo era um piano humano. Então eram as mãos dos atores numa posição colocada como se fosse o teclado do piano. Quando abriu a cena, foi aquela magia, né? Eu posso dizer que eu tive a sorte de, como espectador, de ver um espetáculo que já era uma inovação. O Oswaldo Travassos, que foi o iluminador da peça, fez um trabalho poderoso, plástico. E quando eu li o romance, eu vi um crepúsculo, né? Quer dizer, é como um entardecer, exatamente, o fogo morto, a decadência da usina, e eu vi aquele entardecer, a casa grande lá em cima, e aquela estrada de barro, aí tudo amarelo, sabe? Aí foi a partir daí que eu vi o crepúsculo amarelo, a estrada de barro amarela, quer dizer, a cana, não a folha da cana, mas a cana, o caule da cana, amarelo, né? E até recorrendo a Zé Ramalho, que fez o grande sucesso com a Vorrai, né? O tom de palidez daquele pessoal, né? E para mim foi amarelo. A luz vai ser amarela. Na época se usava muito o branco, né? Ou então luz, várias cores, mas o branco para geral era aquele brancão. E eu não. A geral para mim foi amarelo. Tudo amarelo. Toda peça de Antunes sempre tem um questionamento social. Ele não monta por montar.
A gente sabia do trabalho de Antunes Filhos, do processo de Macunaíma. Alguns dizem que a gente estava copiando o processo. Não era copiando o processo, estava no mesmo caminho daquela forma de que Antunes Filhos trabalhava. Papa Rabo foi o início da minha história. Uma obra-prima do século XX, nós estávamos vivendo aquele momento, estávamos na plateia. E de repente o Macunaíma no palco, despojado. É o artesão, o artesanal, né? É esse trabalho que é social também, que tem o cunho lá social para mostrar como está as fraquezas humanas, né? A situação humana do país, do povo, né? E ao mesmo tempo essa estética, né? de fazer um teatro onde valorize o ator. Com um palco despojado. E nós aqui na Paraíba, presos a poltronas, a copos, a objetos cênicos, entendeu? Então Macunaíma deu uma sacudida. Papa Rabo foi um divisor, eu acho que na vida de todo mundo. O capitão Vitorino é aquele que quer estabelecer eleições diretas. Eleições que sejam realmente de uma política republicana atualizada. Ele é o único personagem que tem essa compreensão política do mundo. Há um momento em que ele medita sobre ele mesmo sendo eleito. E ele forma, nessa meditação dele, um secretariado que vai ser escolhido por ele pela competência administrativa. Não interessa o partido, não interessa a origem desse secretário, o que interessa é que ele dê conta do que vai ser estabelecido em Pilar, em toda aquela região ali. E, interessante, não é? Ele quer que sejam eleições diretas e uma das primeiras ações a ser feitas pelo novo prefeito é o quê? É cobrar impostos sistematicamente dos proprietários de terra. Isso é muito avançado para a época. O único em Pilar é o Engenho Corredor, do qual nasceu, né, o ilustre escritor regionalista, o José Lins do Rego. Mas Papa Rabo, para mim, ainda é a grande referência. O Vitorino Papa Rabo, o contestador, o louco, o Dom Quixote, aquele que vai preso, que apanha da volante, que se diz candidato, que vai libertar o povo do jugo da opressão do latifúndio, sendo ele um próprio capitão. O Brasil é interessante, o Brasil muda, mas continua no mesmo canto. Um dia desse eu estava lendo A Bagaceira, relendo assim, olhando as coisas da Bagaceira. Aí tinha uma conversa no meio da Bagaceira de Pirunga com um cara, o Manel Broca, que era a conversa deles dois era exatamente sobre o que é o momento do Brasil, assim, como o Caba na enxada, morrendo no sol, a miséria da agricultura, a miséria das usinas, a miséria do engenho, a miséria... Aí quando você muda para cá, tem a miséria da usina, o desemprego, o corte de cana, queimada. Quer dizer, do Brasil ele muda e não muda. Ele pensa, ele diz que muda e quando a gente vê, a gente volta tudo para o mesmo lugar. A gente está sempre voltando. E me chamaram para fazer isso. E quando o Fernando reuniu o elenco, a gente fez a leitura, ele distribuiu os papéis e disse: tu ficas com o Vitorino Papa Rabo. Um cara moreno como eu,
né? Negro. De repente fui fazer um personagem racista, branco. Aí o espetáculo não durou muito não, Papa Rabo. Passou um tempo, nessa viagem que eu fiz, nessa viagem que Papa Rabo foi sozinho, quando voltou, as pessoas voltaram completamente diferentes. O grupo não tinha mais o diretor que, ei, não pode não, ei, não fala isso não, vem cá, para aqui, foi tu. Ah, tá, entendeu? Aquela coisa que eu sou muito assim, eu seguro muito as brigas, as rixas em produção, assim, começou, eu já saquei alguma coisa, já chamo os dois, já falava, já ajeitava. Pronto, aí eu acho que por essa coisa meio de pai, que eu ficava muito em cima da obra, quando eu saí, parece que desmantelou a cabeça. Eu voltei, o estava um nó quando o espetáculo voltou. Inclusive, a gente tinha várias propostas para viajar com o espetáculo por causa do Mambembão. Vários grupos chamando a gente aí. Tem um para ir para Fortaleza, tinha outro do Maranhão, tinha outro no Paraná. E a gente teve que desmanchar tudinho, já tudo engatilhado já para fazer. E teve que fazer porque a peça chegou aqui e rompeu-se. Olha como é espetáculo de teatro, né? Eu o situaria entre os 10 romances, 10 dos melhores romances da literatura ocidental do século XX. Nós não conseguimos sair das capitanias hereditárias. Nós estamos no mesmo processo. O dono que ganha as coisas de graça do governo. A crítica viu o espetáculo. Nós apostávamos mais na crítica do que no público, porque era o poder da mídia impressa, da Folha de São Paulo, do Jornal o Globo, e de repente estava lá o Jornal o Globo com uma página dedicada ao espetáculo da Paraíba. De repente estava lá o Estado de São Paulo com uma página dedicada ao espetáculo da Paraíba e com crítica. De repente estava lá o Correio Brasiliense com uma página de cultura sobre o espetáculo da Paraíba. A gente acabou de ter um sarau poético, literário aqui na cidade há 2 dias atrás. Isso foi algo assim muito bom, porque eu vi a quantidade de alunos que se interessaram a participar, né? A expor suas poesias, a lançar até livros, né? De pilarenses também. O que aconteceu para mim, o único elemento que aconteceu aí, que eu atribuo realmente à minha necessidade artística, era que minha mãe era professora de português. Em toda a cidade que chegava, ela era professora de português, porque meu pai era agente fiscal, viajava, né? Eu viajava os dois juntos. Pronto, e todo ano que minha mãe terminava o curso lá, ela fazia um sarau poético. As pessoas cantavam, o povo da cidade tocava violão, fazia um show só. Papa Rabo realmente era uma obra-prima de Zé Lins Rego, né? E teve uma receptividade muito grande. Tinha uma marcação incrível na peça, às vezes dos personagens correndo de um lado para outro, né? Aí eu brincava com focos, era focos pinos, amarelos também. Voltei para casa, eu voltei com a alma boa, a alma leve, eu voltei com uma revelação do teatro dentro de mim. Foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Depois eu já escutei lá um kikiki que não ia ter mais, e a gente, com unhas e dentes, trazendo roupa de casa, como o Fernando de vez em quando lembra, a gente começou a ensaiar e apresentamos. Não fizemos a inauguração do Espaço Cultural. Nós já apresentamos no Teatro Santa Rosa. Aquela lavadeira era uma pessoa novata no local, então bastante despojada, e ela chegou já perguntando se ali passava homem. As mulheres estranharam e disseram não, por quê? Mas porque eu só gosto de lavar roupa com os peitos no mundo. Aí tirava a blusa. Eu nunca tive coragem de chamar os meus pais, a minha mãe, para ir assistir o espetáculo, justamente por conta dessa cena. Essa ideia discutida com a gente era aquele ano de eleição, e a gente ia para o Rio de Janeiro em 1983,
E a cidade estava cheia de cartazes de vote fulano, vote. Vamos dar voto, porque o pessoal pensa que deve ser um candidato paparrabo.